trouxeram esta casa. Laura e Marcele, pode entrar? Tem 5 minutos. Por 5 minutos tem a palavra. Bom, primeiro, bom dia a todas e todos. Existe uma necessidade urgente de eu estar aqui, mas antes de eu falar sobre essa necessidade... Alguém pode ajudá-la? Por favor. Pronto. Eu gostaria de também abrir aqui, lembrando que dia 17 eu estive aqui com a Fernanda tratando sobre a questão da saúde trans, e uma das coisas das quais eu tive na minha fala aqui foi como é difícil para a gente estar num espaço que é feito por homens, para homens, e quando a gente tem um crucifixo que está aqui atrás de mim, a gente sabe que ele não representa a todos nós LGBTs, e muito menos a toda a população. Então é importante que se fale sobre isso. O Estado é laico, a gente não pode colocar nossos dogmas religiosos acima do que o Estado e a Constituição estão aqui para garantir. E o risco que assumimos aqui é do ato de falar com todas as implicações, exatamente porque temos sido falados, infantilizados. Infans é aquele que não tem fala própria. É a criança que se fala na terceira pessoa porque falada pelos adultos. Que neste trabalho assumimos esse risco, né, de falarmos sobre nós. Ou seja, o lixo vai falar e vai falar numa boa. Essa citação é de Lélia Gonzalez, eu trago porque ela é uma grande autora negra, que é uma referência para mim. E eu faço isso também para lembrar que está na hora da sociedade não mais somente se solidarizar com uma figura de uma travesti acadêmica, branca, que ocupa um espaço privilegiado. A gente tem que começar a se solidarizar com as travestis que estão nas esquinas se prostituindo ainda, porque elas são tão trabalhadoras quanto eu. Então eu queria partir também dessa indignação, que é ver uma sociedade que fala sobre mim, sem ao menos me conhecer, mas que se refere a mim como uma trabalhadora, uma estagiária, enfim, mas que não enxerga ainda todas as travestis com a mesma dignidade a qual eles me colocam. Eu vim aqui também falar sobre quem eu sou, né? Porque eu tenho sido falada e eu tenho voz. Mas ao invés de falar sobre quem eu sou, eu vou mostrar quem eu sou e o que eu faço, que é estudar, né? E é incrível que quando a gente, né, essas ditas minorias começam a ocupar esses espaços, seja a universidade, seja o espaço no qual eu trabalho, isso gera um incômodo, né? E aí começam os ataques. O ataque aos cortes na educação, que é para tirar esse povo marginalizado de dentro da universidade. Esse ataque que eu sofri publicamente, que também me impede de estar no meu trabalho, um lugar conquistado através da universidade, né? Então, eu gostaria de lembrar que quando a gente tem esses embates ideológicos, que se dizem, né, ideológicos, que existe também uma Constituição antes de tudo isso. E existe um artigo 5º que diz que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, né, que será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E aí eu me pergunto, né, se é um dever do Estado e se a sociedade tem que contribuir para que a gente possa exercer o nosso trabalho, para que a gente possa estudar, como é que eu consigo estudar, como é que eu consigo trabalhar enquanto eu recebo olhares de desafeto, enquanto eu tenho números imensos aí que eu poderia falar mais uma vez sobre o nosso país que mais mata travestis, mas é o mesmo que mais consome filme pornô com travesti, ou seja, é uma sociedade doentia, uma sociedade adoecida que não tem sua sexualidade resolvida e por isso precisa ficar, né, criando essa histeria coletiva quando a gente trata sobre gênero, quando a gente trata sobre orientação sexual. E essa minha fala é muito em função de que eu não sou só uma travesti, mas eu sou uma educadora, né? E eu exijo esse respeito para com o meu trabalho e para com quem eu sou, com a minha existência, né? Já está na hora de a gente perceber que a gente existe. E se a gente existe na infância, na juventude, na velhice. Só que a velhice é algo que a gente não tem conseguido alcançar. Nossa expectativa de vida ainda é de 30 e poucos anos. Então, como é que eu consigo chegar aqui nessa casa, olhar para esses senhores legisladores e saber que existe uma casa que não colabora com a própria Constituição ao garantir nossos direitos, sabe? Isso é muito complicado. Eu estive na tese, eu tive que procurar
ajuda psicológica para poder manter o meu trabalho, porque é horrível você querer executar o seu trabalho e não poder, porque a gente tem, infelizmente, aí uma sociedade adoecida que gosta de falar sobre nós sem ter o conhecimento necessário. Então eu queria perguntar, inclusive, se há mesmo uma mãe que fez uma denúncia a meu respeito, se essa mãe existe, será que essa mãe já pensou nas mães de LGBTs? Será que todo mundo aqui já pensou nas mães de LGBTs que seus filhos estão morrendo diariamente? Seja por quê? Pela falta de afeto da sociedade, a falta de afeto para com nós, né? A gente tem aí crianças, adolescentes que estão morrendo, estão perdendo suas vidas ou adoecendo em função disso, porque não são vistas, não são reconhecidas. E eu gostaria de falar também em função disso, que assim, não dá mais para a gente ficar debatendo banheiro. Banheiro para mim é um assunto que já está superado. A gente tem respaldo legal, a gente tem lei que está ali para amparar a gente, para que a gente possa fazer uso do banheiro de acordo com a nossa identidade de gênero. Existe um decreto, senhores, número 8.727, eu gostaria de pedir a garantia da minha fala. Você vai ter a garantia dentro do tempo estabelecido por essa casa. Certo. Eu vou dar mais 2 minutos para você concluir, tudo bem? Ok. Bom, o decreto número 8.727, de 28 de abril de 2016. Esse decreto dispõe sobre o uso do nome social e também da prática social de acordo com nossa identidade de gênero. Além deste decreto, a gente também tem a lei, agora, né, no artigo 20 da lei 7.716 de 89, que criminaliza também a LGBTfobia de acordo com o crime de racismo. Então, dito isso aqui, eu quero lembrá-los que assim, né, se existe uma ideologia, a suposta ideologia de gênero, eu queria perguntar: a minha ideologia até agora não matou ninguém, mas a ideologia de vocês, desses senhores neopentecostais, do setor religioso, a ideologia de quem não enxerga a nossa existência, quantas de nós vocês têm matado? Obrigada. Ok.